Olá, galera no Brasil. Eu não tenho gravado muito, tenho estado bastante ocupado, mas meio que caiu no feriado hoje. Não é bem um feriado para muita gente, eu sei, mas para mim meio que é. Então dá para tirar uns 5 minutinhos para falar sobre o jogo de ontem e o da semana passada, porque afinal foram momentos bastante divertidos para o torcedor do Arsenal. A gente entrou no confronto. Eu confesso que eu estava um pouco desacreditado, não porque eu achei que o Arsenal não tinha capacidade de derrubar ou de bater o Real Madrid, mas porque eu não estava confiando muito na nossa capacidade ofensiva depois da lesão do Havertz, que muita gente não gosta, mas vocês podem estar errados à vontade. Quando o Merino foi fazer a função, ele começou muito mal. E eu falei, putz, esse experimento vai dar errado. Ele estava tentando, de fato, jogar como centroavante. E uma, duas, três partidas ali, com o staff técnico do Arsenal adaptando ele começou a jogar de um jeito que se tornou extremamente funcional para a gente, né? Ele se tornou um meio-campo extra em vários momentos. Ele é um meio-campo extra, ele está jogando como meio-campo, mas ele está nos momentos-chave para disputar duelos certos nas bolas longas e tudo mais, e também fazendo a pressão alta de uma forma competente. Assim, é nítida a diferença física dele para o Havertz. O Havertz é 10 vezes o atleta que ele é, mas ficou aquela sensação de que a gente não ia ter poder de fogo suficiente para ganhar no Real Madrid, que é o especialista em ter poder de fogo, né? Mas futebol é um esporte coletivo e o Arsenal comeu o Real Madrid por 180 minutos. Foi uma aula de futebol moderno contra um time que joga futebol vibes. O Arteta botou o Ancelotti na escola, na escolinha, no pré-maternal, falou assim: você joga um futebol ultrapassado e eu, através de planejamento tático, vou destruir você. Obviamente, só é possível porque nós temos jogadores excelentes, né? Eu destacaria aí três jogadores que foram centrais para essa humilhação que o Arsenal aplicou no maior clube do mundo, em duas pernas. Nos 180 minutos, nós jogamos melhor que os 180 minutos. Foi uma atuação maiúscula do Arsenal. E aí a gente tem que destacar Jurien Timber, Miles Lewis-Kelly e Declan Rice, que é o melhor volante do mundo. Eu não aceito discussão. 105 milhões saiu barato, saiu de graça. Se a gente for campeão da Champions, a gente tem que jogar mais uns 10 milhões lá no West Ham. De sacanagem, porque o maluco joga muito, muito, muito. E essa temporada foi uma temporada difícil também porque ele começou muito mal. É bom lembrar que ele chegou muito cansado da Euro, passou, sei lá, os primeiros jogos, ele claramente estava com problemas físicos, e aí o Merino estava machucado, e aí ele tinha que jogar, e eu acho que isso prejudicou muito ele. Depois veio a fratura no dedão, e ele foi ficar bem fisicamente lá para novembro, quando eu acho que a gente já tinha perdido muito ponto para disputar o título. E a gente perdeu o Odegaard, enfim. A temporada foi bem cagada de lesão. E eu acho que mesmo se a gente tivesse feito tudo certo na janela de transferência, a gente não teria fôlego para ser campeão. Foram muitas lesões. Especialmente foram muitas lesões em grupo nos mesmos setores, né? Não foram lesões espalhadas pelo elenco que a gente conseguia tampar, né? Então, enfim. Declan Rice em forma. Joga por dois, né, cara? É impressionante. O cara tá em todos os lugares do campo. E isso ajudou a nossa vantagem numérica no meio de campo. Assim, foi basicamente a forma como a gente destruiu o Real Madrid foi que o Timber botou o Vinícius Júnior no bolso. O Vinícius Júnior apareceu, sei lá, o Cessenhon, ponta desse qualquer que joga na Premier League. Se criou com o Timber. O Timber é muito rápido, é muito forte, é muito técnico. Qual é a fraqueza do Timber? Uma, se assim, do ponto de vista defensivo, né? Não ataca assim tão bem, mas até faz das suas. Acho o White apoiando melhor que ele, mas ele faz defensivamente, coloca ele num nível assim
Absurdo. O cara joga muita bola. Joga muita bola. E basicamente ele, mesmo quando dobravam, quando o Mbappé ia para lá, para a ponta, para dobrar nele, os caras não faziam nada. Porque o cara é muito bom. Muito bom. Saiu barato. Outro cara que saiu barato. E o que saiu de graça, que a gente que fez, e é inacreditável que ele tem 18 anos, que é o Miles Lewis Kelly, é a peça central para fazer o sistema funcionar. Porque o trabalho dele era inverter no meio de campo e fazer uma dupla de volantes ali com Partey para progredir. Como o Real Madrid marca de uma forma vibes, ninguém vai no Miles Lewis Kelly, presta atenção. O Zinchenko, há muito tempo atrás, deu uma entrevista falando assim, que essa coisa da inversão cria um problema para o adversário. Só que na Premier League a gente via que os clubes todos já estavam meio que preparados para lidar com esse problema, porque o City faz isso há mil anos. Então, não é uma coisa assim que te dá uma vantagem numérica no meio de campo tão significativa, porque, enfim, cada clube lida disso com a sua forma, puxa um atacante, enfim, tem mil soluções para isso, né, no seu bloco defensivo. Só que o Real Madrid, sei lá, parece que eu nunca vi um vídeo, jogo nenhum do Arsenal, não sei. O Rodrigo, que devia ser o responsável por flutuar para dentro, já que o Real Madrid, o Mbappé não marca ninguém, e o Bellingham, o trabalho dele era dobrar no Saka, porque o Vinícius também não pode marcar ninguém, o Rodrigo tinha que flutuar com o Miles Kelly. Só que ele não faz isso, não sei se por instrução ou falta de conhecimento tático, ou falta de capacidade de tomar decisões por si, né? Está seguindo uma instrução. Falou, não, fica espetado que eles vão ter que voltar para você, tal. Só que ficou muito claro que a principal diferença ali entre o Miles Vitelli e o Rodrigo é que o Miles Vitelli é um atleta, né? O Rodrigo não é um atleta de ponta, assim, o cara não tem físico privilegiado. Porque ele jogava com 10 metros de frente para o Miles Vitelli e ele perdia todas, perdeu todas. O Miles Vitelli corria 10 metros a mais, chegava antes. Então, assim, o Rodrigo, que é considerado estrela da seleção brasileira, tomou um baile tático e físico de uma criança de 18 anos. Tá certo que é uma criança muito especial, mas se eu fosse técnico da seleção, eu pensaria nesse assunto. Até porque tem do outro lado um tal de Gabriel Martinelli, que é um cavalo, corre o campo inteiro e ainda faz gol de vitória. As atuações de Martinelli foram muito boas nas duas partidas. E ele mostrou porque o Arteta confia nele. Porque você der um trabalho para ele, ele vai cumprir aquele trabalho. O Michael Skelly não ficou desprotegido um minuto dos duelos. Nos dois jogos, o Michael Skelly jogou protegido o jogo todo. Os caras não conseguiam criar vantagens numéricas na direita. Mesmo botando o Valverde do lateral direito na primeira partida, ele não conseguia criar interações com o Rodrigo de forma positiva, porque o Martinelli estava ali perturbando o juízo dos caras. Isso é planejamento, isso é disciplina tática, e isso é the fucking standards. Né? O Arteta colocou no cérebro de cada jogador que é o seguinte: o coletivo é mais importante do que você. Você é substituível. O funcionamento da engrenagem não é, porque sem a engrenagem a gente não joga bola. E ficou muito claro qual é a diferença. O Real Madrid não tem uma engrenagem. O Real Madrid é só o indivíduo. E o coletivo amassou o indivíduo. O coletivo amassou o indivíduo. Pegou o futebol relacional, dobrou. Lá dentro, assim, sabe? De quem acredita nesse ponto de fada. De que o esporte que joga um 11, onde você passa 80% do seu tempo longe da bola, sem a bola, você tem que trabalhar o jogo inteiro. O jogo não é só quando você está com a bolinha e você faz isso, né? Então, assim, o Arsenal deu uma lição de futebol moderno nos jogos. Mostrou como se entrega, como se domina, fazendo vantagem numérica do meio de campo, amassando os caras, constrangendo um idoso Modric que não conseguiu jogar no primeiro jogo. Fizemos o Camavinga ser expulso no primeiro jogo, de tanto que ele estava sobrecarregado. O Tchouaméni também não fez grandes coisas no segundo. A gente pegou
o seis de trás ali do Real Madrid e tirou cada um deles em algum momento, né? Então, assim, e eu acho que talvez o único que tenha se salvado mais ou menos ali dos defensores do Real Madrid foi o Rudiger, talvez, mesmo assim com ressalvas. Então, assim, é isso. A melhor defesa do mundo amassou, destruiu, jogou no lixo o melhor ataque do mundo. Em mata-mata, tem uma defesa absurda, faz diferença. E aí, né, Extreme Japanese Apology, Jakub Kiwior, e eu tenho problemas com ele, porque eu acho que ele sofre de uma certa covardia futebolística. Ele é um cara que ele tem muito problema de tentar resolver um problema. Ele, ele não é um cara assertivo, tipo assim, a bola está solta, eu tenho que fazer algo a respeito. Ele fala, não, eu vou dar espaço pro cara, e se ele resolver esse problema aí, parabéns para ele. Isso funciona quando você está jogando no Spezia. Esse objetivo é fazer 40 pontos para não cair. Porque, assim, estatisticamente, a maioria das vezes o atacante não vai acertar. Só que quando você está jogando contra o Mbappé, tarará, é bom não ficar dando chance. E ele foi muito mais assertivo do que o normal, especialmente depois dos primeiros 20, 25 minutos do jogo do Emirates. No jogo do Bernabéu, ele pareceu zagueiro de ponta o jogo inteiro, jogou pra caramba. Parabéns pro. E eu acho que eu elogiei quase todo mundo. Parte eu elogiaria mais, mas essa criaturinha de Jesus me tomou um amarelo com tudo decidido. 4-1 no agregado. Jogo morto, ele me arruma uma briga estúpida, com apito parado, bola fora de jogo, e esse querido me arruma um amarelo por arrumar uma briga e estar fora da semifinal. Lembrando que o Jorginho trincou os pés, não deve conseguir se recuperar do jogo, e a gente vai ter que inventar uma parada, né? Provavelmente, imagino que o plano seja jogar com o Declan Rice de 6, o Miles Lewis Kelly de 8, e eles se entendem em campo, e o Calafiori na esquerda, para mim é o que faz mais sentido. Eu não tiraria o Merino de centroavante de jeito nenhum, porque o Merino de centroavante, que não está jogando de centroavante, né, ele é mais um meia, está jogando muita bola. O cara saiu com um gol e 2 assists do duelo. Tá jogando muita bola, o cara, pô. Deixa ele lá, tá funcionando. O ataque do Arsenal está funcionando. Não mexe com o que está funcionando. Eu não gosto do Trossard de falso 9, fora que quando você bota o Trossard em campo, você está abrindo mão da capacidade de fazer qualquer coisa de mudar o jogo no segundo tempo. Porque, assim, o único jogador pelo qual o Manelli faz meio que entrar atualmente é pelo Saka. E eu não vou tirar o Saka de uma semifinal de Champions League. Então o Manelli não vai jogar muitos minutos. O Odegaard não jogou grande pra caramba, não acabou com o jogo, mas ele é o cara do Arteta em campo. É o cara que corre o campo inteiro. Toda hora que alguém esquece do plano do jogo, ele está lá para preencher aquele buraquinho, estará para lembrar o cara do que tem que fazer. Essa função de liderança é muito importante e não pode ser descartada num jogo onde um erro é mortal. Às vezes é melhor sair com 0-0 do que arriscar e sair com 0-1. Entendeu? Então acho muito difícil ver o Odegaard saindo porque não tá dando o passo final perfeito e tal. Temporada péssima do Odegaard, não tô passando pano não. Mas é aquilo. O Arteta não está olhando só para o que ele cara entrega no terço final. Ele está entregando, ele sabe exatamente o que ele espera daquele jogador. E se o cara está fazendo 80, 85% do que está sendo pedido, e são sempre as funções que são não negociáveis, se o cara não está entregando uma qualidade final, eu acho que ele é muito mais tolerante em relação a isso. Isso aqui é um padrão. Isso acontece em relação ao Martinelli, isso aconteceu em relação ao Havertz no primeiro semestre dele com o Arsenal, isso acontece com o Odegaard, isso acontece com outros jogadores. Se você faz o não negociável, arrisca, você tem muita paciência do Arteta. Se você não entrega o não negociável, aí a gente pode parar. É negociável. Só queria fazer o que eles queriam. E tudo bem, aceitam isso muito bem. Né? O Arsenal não aceita que quer ser o melhor de todos. O Arsenal ser o melhor de todos. Tem que entender que o piso de exigência no Arsenal é muito diferente dos outros clubes.
Tem gente que não consegue ver isso, mas me parece a coisa mais transparente do mundo, assim. O Arsenal é, hoje, um clube de níveis mínimos de comportamento, dedicação e tarará, top 3, top 2 do mundo. Eu vejo aí, você vê a revira, e é bom comparar com a reviravolta que o Luiz Henrique fez na mentalidade do jogador do PSG. Falou, ó, e tem aquele vídeo lá dele comendo o Mbappé no esporro motivacional, né? Você não gosta de Michael Jordan? Michael Jordan ele era defensor do ano todo ano na NBA. Você não quer correr, princesa. E é isso, você não quer correr, jogar Real Madrid. É, você olha, por exemplo, para o próprio. O Hans Flick, eu acho que ele ainda é um técnico meio pai. A pressão do Barcelona não é muito encaixada. Eu acho que a Inter joga, ele vai jogar de igual para igual ali contra o Barcelona no duelo do lado de lá. Mas a própria Inter é um time muito pragmático contra todo mundo. Se você não, você pode morrer em campo que ele bota outro depois. E aí ele tem um elenco que você não tem jogadores que você olha assim e fala, cara, esse cara, ele é tudo isso. Pô, o cara tirou leite do italiano, velho. O Simone Inzaghi. Ele é obviamente um grande técnico com níveis de exigência altíssimos. Se você é profissional, se você é dedicado, você tem espaço, mesmo que você seja inexperiente na de carreira. Né? Acho que talvez um outro cara que também se comporta como o Simeone, né? Que você entra na loucura dele, ou fora, e assim, ele eleva nível seus indivíduos a um nível coletivo superior, que hoje o Atlético de Madrid, tirando o Julián, talvez uma ou outra, tem alguém assim, meu estilo que você olha e fala, nossa, que jogador dotado de uma capacidade inventiva peculiar. Não, pelo contrário. Tem limitações de orçamento até significativas. Eu acho que, inclusive, é um bom contraste para o Bayern, que está sendo treinado por um cara que está muito atrás na carreira, que é o Company, que não consegue extrair um coletivo superior de indivíduos maravilhosos. Que o Olise jogou bola esse ano pelo Bayern é uma loucura, mas você percebe que o que estava segurando aquele time num alto nível era o Musiala, que o Musiala machucou, o time, né, continua com os mesmos problemas de sempre. A defesa muito instável, parará, parará. Ou seja, o Company não mudou absolutamente nada. É que o Leverkusen caiu de rendimento lá na Alemanha e é por isso que o Harry Kane fica, seu primeiro título na carreira. A não ser que eles entreguem a Bundesliga de novo. Pior, mas, enfim, eu tô rodando isso para falar. Cara, eu acho que, me parece, quem acompanha o Arsenal, pelo menos desde o final da era Wenger, que não é muita coisa, lá, de 10 anos para cá, não é possível. Você olha para o Arsenal de hoje e fala assim, não, não, não é bom. Porque, cara, a gente era uma piada. A gente era uma piada. Quando a gente era jogador, a gente começou a virar uma... A gente era uma piada. Ele chegou, a gente tomou 8-2 do United, o Wenger foi desesperado, porque percebeu que tinha um elenco absolutamente incapaz de jogar a Premier League, e contratou um monte de jogador, inclusive o Arteta. Então, ele veio porque a gente era uma piada e a gente estava desesperado. E ele trabalhou muito como jogador para tentar que não fosse uma piada, fracassou retumbantemente, porque a gente tomava goleada frequente, e agora a gente está 16 jogos sem perder para os rivais do Recife. Com, sei lá, desses 16, com 9 vitórias, sabe? A gente meteu 5-1 no City esse ano. Sabe? Desses times todos, o único que a gente não pegou um dia e deu um malho até hoje foi o United, porque sei lá, velho. A gente joga contra a camisa mesmo para eles. É uma coisa complicada ali. Mas a gente tem ganho deles com frequência. Lá, a gente ganhou ano passado, enfim, a gente ganha raramente, muito raramente no Trafford, mas no primeiro jogo da quando a gente vê um certo conforto deles, para a memória. Então, assim, o Arsenal hoje é o time que bota medo nos outros. A gente não foi campeão ano passado, não foi, não vai ser esse ano. Esse ano acho que foi uma temporada muito condicionada pelas lesões mesmo. Mas a gente tem tudo, a gente tem condições iguais ao PSG. O PSG que a gente ganhou de 2-0 não é esse PSG. O Kvaratskhelia melhorou muito o nível do time. O fato do Dembélé agora jogar discretado no centroavante também aumentou a qualidade ofensiva deles, porque o Gonçalo Ramos, não é grande coisa, né? O Dembélé é um
uma flecha, um jogador muito perigoso. O ataque dele foi muito perigoso com o Doué, ou com o Barcola, tá perdendo espaço, com o Kvaratskhelia. Mas o meio campo deles é muito bom, o time deles é muito bom, né? Tem Hakimi e Nuno Mendes nas laterais, excelentes laterais. Só que tem uma coisa, Hakimi é um cara que tem dificuldade de voltar. Vai bater com o Martinelli, né? Ele é o lateral esquerdo, vai bater com o Saka. Eu prefiro o Saka. É... Não, desculpa. O Nuno Mendes é o lateral esquerdo e o Hakimi é o lateral esquerdo. Vai bater com o Martinelli. Acho que o Martinelli tem mais fôlego que ele. Acho que o grande perigo ali é a capacidade de recuperação do Calafiori, que não é um cara muito ágil. Um cara, eu acho que ele é rápido em linha reta, mas não é um cara muito ágil. Ele precisa ter músculo. Ele é muito forte. Ele tem perfil de zagueiro ainda, né? A gente está adaptando ele da zaga. Então acho que falta bastante. Falta ele fazer a mesma coisa que o Kitiquet fez quando foi pro Frankfurt. Ele era um cara fortão quando jogava no PSG, não fazia nada. Quando foi pro Frankfurt, ele perdeu acho que 6 quilos. Boa parte disso de massa muscular. Ficou muito mais leve. E aí ele começou a descolar de todo mundo correndo, né? Ser muito mais ágil e tal. E tá tendo essa temporada fantástica que ele tá tendo. Acho que o Calafiori precisa desse tipo de transição física nessa intertemporada. E mesmo que, só que no caso do Calafiori, ele provavelmente tem esse estrutura muscular toda, porque ele foi sobretrabalhado na época da recuperação da reconstrução do joelho dele. Agora tem que ser refinado, sem perder a qualidade de segurar o joelho dele, que também não segura muito. Ele tem lesõezinhas constantes por instabilidade. As duas lesões que ele teve, mudando de direção muito rápido, teve uma bambeada no joelho. Então, acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada. Não vai resolver para a semana que vem. Mas eu acho que o Calafrio ainda vai ser muito útil, eu acho, né? Um talento absurdo. E a gente vai ter que trabalhar um pouco melhor essa parte de adaptação dele à função que ele nunca jogou na vida. Bom lembrar, ele nunca foi lateral esquerdo na vida. Está aprendendo agora e ele é um cara novo. 2 anos só. E talvez seja um pouco gringo demais o trabalho. Uma questão de adaptação. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que a grande chave do jogo contra o PSG está no meio campo, de novo. Por quê? E tinha João Gomes, o portuguesinho lá de mais 60 e demais, são bons jogadores, excelentes jogadores. Nossos jogadores são tão bons quanto e muito mais fortes que eles. Né? No primeiro jogo, a gente dominou dificilmente no campo, a gente dominou o Real Madrid dificilmente no campo, e eu acho que o nível de físico da Premier League tão acima das outras ligas, e se o Arsenal, como não está disputando mais o título, pode rodar e deixar todo mundo pronto para esse jogo, tem uma capacidade de imposição física que essa galera não aguenta. Basicamente, os caras não aguentam. Os caras não aguentam. Não aguentam um jogo físico. E de 60 minutos para frente do jogo está todo mundo moído e o Arsenal está inteiro. Isso vai fazer diferença no duelo contra o PSG. Cara, a gente pode chegar ao absurdo de ser campeão. Sem o Gabriel Magalhães. Não, não. Melhor zagueiro, eu acho, dessa temporada, pelo menos. Saliba tem marca qualidade, mas o Magalhães mais bem temporada. Sem o centroavante, sem nenhum centroavante. Merino, centroavante, Gabriel Jesus. Pô, o Havertz machucou. Talvez esteja disponível para a final, mas não para começar jogando. Estaria disponível para o plano, tal, para uma emergência, fazer gol do tiro, essas coisas assim. Mas não estaria nem pronto para jogar e tal. Então, assim, e eu acho possível, eu acho altamente possível, porque o Martinelli jogou um nível muito alto depois dessa recuperação recente. Saka ainda não está na sua melhor forma e já foi, e já muda completamente, eu acho. Nossa, o Saka é outra coisa. O cara é muito bom, e ele tem uma certa gravidade nele. Ele atrai muita marcação. Faz com que os outros jogadores joguem muito, só ver os gols dele. E que o Real Madrid, aquilo ali, também é a prova de como o Real Madrid é um time quase que amador desse tempo. Porque o Alaba tá preso, saca, e ninguém dobra. Ninguém dobra. Na Premier League, teria 4 malucos ali. Qualquer time, sei lá, o Brentford colocaria 4 malucos ali, o Leicester colocaria 4 malucos ali. Não, mas ele não colocou, não consegue recompor. E aí o Saka flutuou por trás da defesa e o Odegaard flutuou pela frente, porque o Odegaard pega a bola, dá no Rice, o Rice volta pro Odegaard, o Odegaard dá no Merino,
E aí, quando o Merino recebe de frente, ele fala: "Ah, você tá passando ali", puf, sabe? Então, assim, é, o legal é poder flutuar. Ele não está flutuando entre as linhas, não. Está flutuando entre a linha defensiva do Real Madrid e o abismo com um monte de atacante espetado lá na frente. Assim, ó, 20 metros para o Odegaard correr. Você imagina o Arsenal deixando isso? Eu acho que eu nunca vi o Arsenal. Estava descompactado. Eu acho que, tanto que eu lembro de cabeça. E a falha defensiva na temporada que mais me irritou foi o gol do Pedro Neto, quando o Arsenal não consegue descompactar das linhas que volta para rebater uma bola cruzada. E aí o Parker e o Wright ficam meio lentos, especialmente o Parker, que já está cumprindo aquele espaço, não consegue se expandir de novo para pressionar o chute. E o Pedro Neto tem um chute da cabeça da área. Mas é o único lance que eu lembro da temporada do Arsenal deu algum spoiler assim, coletivo de marcação. E os caras jogavam o mole defensivo de marcação deles é o objetivo do time. É um mole defensivo. Nível para muito esforço. Cara, é melhor que para isso. Larga, mano. Larga. É, outras vezes que eu cara tão solista quanto é esse, tá? Tá, por memória, jogadores que não tinham tanta injeção tática, menos velho, cantava escondido alto de atividade coletiva. O próprio Felipe, agora, muito interessante. E é isso. O Arsenal só tem pontinho mecânico, né, gente? Olha,